Espiritualidade e longevidade. Doutor Márcio, que é geriatra, continua conosco aqui no estúdio para a gente continuar o papo. Doutor, eu tenho curiosidade de uma coisa, né? A ciência evoluiu nesse assunto, né? E também nas outras formas. Mas tem muitos médicos que ainda relutam em acreditar um pouco nisso. A gente sabe, né? A gente que convive, que faz as consultas e tal, que alguns médicos não acreditam. Como é que vocês lidam com isso? Ou cada um faz a sua parte? Como é que funciona? Na verdade, a gente percebe que depende também da crença e da espiritualidade de cada médico, né? Uma coisa que está mudando também, que a gente percebe que está mudando muito, é em relação ao próprio ensino médico. Hoje o ensino médico está sendo elevado muito, a gente vê, por causa desses grandes estudos que você comentou no início do nosso programa aqui, muitas faculdades no Brasil e principalmente no exterior, entende? Estão falando muito, estamos ensinando isso aos nossos alunos, né, ao acadêmico de medicina, ao estudante de medicina, né, para olhar o paciente como um todo. E esse todo não é só corpo, esse todo não é só mente, esse todo é espírito também. Certo? Isso tudo é a alma do paciente. Entendeu por que o paciente sofre? Porque muitas vezes uma doença física tem uma causa, a gênese, num problema espiritual até. Entende? Né? Um problema que ele tem na alma dele e a gente tem que entender o que esse paciente tem. Isso é muito comum, você entende, um problema de vida, um remorso, alguma coisa que aconteceu, algum problema, né, que aconteceu familiar, que de repente isso tudo é o mesmo espiritual, do ponto de vista até de religiosidade, que isso aí mexe com a pessoa. Então, se o médico não tiver essa visão, se não tiver essa preparação, esse ensino, essa visão de saber que a pessoa é um todo, vai ficar difícil fazer. Então, vai ficar difícil praticar medicina. Então, a gente percebe que o ensino da espiritualidade, o ensino dessa junção espiritualidade e saúde é muito importante, inclusive, para a gente começar lá na faculdade, na residência médica, com os nossos alunos. Legal, como o senhor falou, pelo que o senhor falou, uma coisa leva a outra, né? A religiosidade ou a espiritualidade pode levar à doença, ou a doença precisa levar à religiosidade, né? A gente ouve falar, minha avó dizia, né? Perdoa, ou vai tratar isso aí, né? Vai melhorar a tua mente, que daqui a pouco você vai ter um câncer, ela dizia, né? Isso pode se transformar num câncer, ela dizia, nessa tua mágoa, minha mágoa. A mágoa era a palavra que a minha avó usava. E é isso, então. Nunca é uma coisa só, né? A gente sim, sempre assim, eu estou entendendo o que você está falando, mas nunca é uma coisa só. Mas eu costumo falar assim que o lado da alma, da espiritualidade é muito importante. Então a gente não pode deixar de lado. Isso também, eu sempre brinco, né? O avião nunca cai sozinho, ele cai por uma série de motivos. E a gente tem que notar que a gente nunca adoece sozinho por um motivo só do coração, só da coronária, só do fumo, só do cigarro, só da enfisema. A gente adoece porque alguma coisa no nosso corpo e na nossa mente e no nosso espírito não está bem. Não sei se o senhor consegue avaliar, né? O senhor falou sobre as internações, sobre o consultório em si, mas tem pessoas que rezam, mas se elas não acreditam verdadeiramente também não funciona, né? Tem uma colega geriatra nossa lá do Albert Einstein que ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que isso está escrito na Bíblia, né? E a gente percebe que existe aquela citação que fala que nós somos o corpo da pessoa humana, ela o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. A gente reza muito, fala, pede, né? Vai no culto, vai na missa, vai não sei aonde, e de repente se você não cuida bem disso, aí vem a nossa parte, se você também não cuida bem do seu templo, do seu corpo, fica muito difícil. Então, não adianta nada você rezar, pedir tudo para Deus, mas se você come mal, se você dorme mal, se você fuma, se você bebe, se você não se alimenta direito, quer dizer, uma série de coisas. Se você não faz a sua parte e cuida bem do seu templo, né, que nós somos sozinhos, a gente faz parte de uma grande, né, coligação, então a gente não cuida bem da nossa parte, fica muito difícil. Então é isso que eu estou falando, não adianta nada a gente fazer orações, a gente rezar, se a gente também não faz o que tem que ser feito. Certo? Não adianta nada, a outra parte quer te ajudar, você entende? O mundo todo quer te ajudar, as pessoas querem te ajudar, mas se você não se ajuda, certo? E achar que só rezando, só orando vai resolver alguma coisa. Então vamos cuidar bem do Espírito Santo, vamos cuidar bem do nosso templo do Espírito Santo. É verdade. A família é muito importante também, né, doutor? Existe eu vou contar para vocês uma coisa desses estudos, um dos estudos que a gente viu na América, tem um estudo chamado longitudinal, ele está acompanhando homens na cidade de Boston,
em Massachusetts, nos Estados Unidos, da década de 1945, 1950, década de 1940, 1950 até hoje. E foi ver assim, por que faz as pessoas terem boa saúde e viverem muito? Aí pegou o coração, não fuma, não bebe, não faz isso, faz exercício, faz uma opção de coisa. Aí no final das contas vira o seguinte, assim, o fator que leva a pessoa, principalmente o homem, né, que é uma coisa mais de grupos de homens, não de mulheres, mas que faz a pessoa viver muito e viver bem, motivo só, estar bem casado com uma mulher durante a vida toda. Olha só. Entende? Ou seja, o casamento, isso ajuda muito o quê? Na crença do amor, da espiritualidade, você entende? Da convivência familiar, dos amigos. Então, pelo fato do homem estar casado com a mesma mulher, 40, 50 anos, faz ele ter uma boa saúde e viver muito. Entende? Eles acharam assim muito interessante, meu Deus do céu, é isso mesmo? Aí foram ver, é isso. A grande maioria dos homens americanos que chegaram aos 80, 90 anos é porque ficaram casados esse tempo todo. Existem outros fatores, existem, mas assim, um ponto que chamou muita atenção foi justamente ter uma base, né? É a base familiar, a base espiritual que fez a pessoa ter um grupo de pessoas em volta, a família, a esposa, os filhos, e que fez ele ser bem acompanhado, e isso deu força, deu ânimo, deu mais espiritualidade para ele poder chegar a ter uma boa saúde e conviver bem até o dia que o Papai do Céu chamá-lo. E ao contrário não? As mulheres não? As mulheres se incomodam muito com os homens? As mulheres, depois que descobriram isso, é interessante. Agora estou começando a fazer o grupo de mulheres também lá. Então acharam muito interessante, mas lá pegaram um grupo de homens, que foi uma coisa assim deles, lá não sei qual foi o motivo, mas sim, acompanharam homens, é interessante, acompanharam durante 70, 80 anos. Então um grupo assim enorme, entende, que dá um resultado, assim, quando apareceu esse resultado, assim, de uma fidelidade muito grande. Isso é muito importante, né? Não é um, nem dois, nem três, são centenas de milhares de homens que tiveram isso aqui. E a gente pode também, as mulheres do mesmo jeito também, né? Só que as mulheres, elas têm um problema, o homem morre muito cedo. E a grande maioria das mulheres com 60, 70 anos ficam viúvas. As mulheres se cuidam mais, é isso, doutor? Elas se cuidam muito mais, né? Fumam muito menos, bebem muito menos, vão ao médico, isso é que é importante. São mais obedientes, entende? E eu falo a verdade, né? A mulher é muito... o homem é muito para fora, ele sai muito para lutar, para assim, vou ganhar minha vida, eu quero minhas coisas. A mulher, da responsabilidade isso, fora, né? A mulher, hoje também tem muito disso aqui, mas elas são muito também, assim, subjetivas. Eu quero cuidar, eu quero, né, criar, eu quero prover, eu quero dar, entende? Para criar meu filho, quero criar minha família. Então, elas são muito de família, elas querem muito, assim... A família depende muito do feminino. É uma coisa arquetípica mesmo, né? As mulheres cuidam, entende? E os homens brigam lá fora. A gente fala assim. Então, nesse sentido, elas têm um sentido do cuidado muito maior do que os homens. E aí tem que dar o exemplo, tem que talvez ser a base dentro de casa, né? E aí se cuidam para poder cuidar dos outros, é isso? Nossa Senhora, e o que eu estou falando? E assim, porque tem uma vida menos violenta, uma vida mais, assim, mais regrada, certo? E fazem o que a gente pede, se cuidam melhor. Então, não tenho dúvida. Então, até um exemplo para os homens. Cuidam melhor da sua saúde, vão aos seus médicos, tomam seus remédios, fazem seus preventivos, homens mais velhos, preventivo de próstata, entendeu? Uma série de coisas. E você, depois, perdendo o medo de cuidar bem da saúde, você nota que, até mesmo nesse ponto, você fica mais leve e você pode ter uma espiritualidade mais avançada, uma confiança melhor de que está todo mundo concorrendo para que ele fique bem. Tem várias pessoas elogiando aqui a gente conversar sobre esse tema. Obrigada pela participação. Tem algumas mensagens de voz, eu não consigo ouvir. Agradecendo a participação, queria que vocês mandassem o nome. A Tere, de Caçador, ela está fazendo uma observação, não sei se a gente pode responder, mas eu vou falar. Boa tarde, gostaria de saber como posso ajudar minha filha, que perdeu o nenê hoje, faz 2 meses. Estamos sofrendo muito. Essa é uma questão também que abala muito a família, né, doutor? A gente lamenta intensamente, né, o que ela está falando assim. É uma coisa assim, eu costumo falar que o suprassumo da felicidade é a vida seguir normal, ou seja, primeiro morrer os avós, depois morrer os pais, depois morrer os filhos, depois morrer os netos. Esse negócio de criança falecer antes, isso aí é uma tristeza muito grande. Isso é um baque, né? A gente é um baque, a gente não tem explicação, a gente não tem como confortar, a não ser com as nossas orações e com a presença da família em volta, para que todo mundo dê força um ao outro. É muito complicado, a gente não tem que falar que você tem que ser forte ou que você tem que ser fraca. Tem que falar o seguinte: estou do seu lado para o que deve e estamos aqui para a gente passar, né, por esse vale de lágrimas juntos e no final das contas a gente conseguir dar força um para o outro, principalmente para essa mãe e para esse pai, que a gente sabe que
não está na ordem natural das coisas, é muito triste. É verdade. Teria um abraço para a família e obrigada pela participação. Doutor, e sobre a gente está falando sobre as pesquisas. Percebem na internação, no consultório, como é que funciona? É isso mesmo? É a força da família ou a pessoa que luta por si, que ela acredita, ela é mais forte? Como é que vocês observam aí na rotina de vocês? Deixa eu puxar a sardinha para o meu lado, que é a geriatria. A gente tem uma série de avaliações que a gente faz na consulta, né, que a gente chama de anamnese. Aquelas perguntas que o médico faz em toda a consulta, principalmente quando conhece a primeira vez. E existe um tópico que eu vejo muito que é chamado de insuficiência familiar. Certo? Quando chega um idoso sozinho, muito doente, e chega sozinho no consultório, perguntando: cadê a esposa, cadê o marido, cadê os filhos, cadê os netos, quem que está cuidando? E a pessoa assim está em dificuldade, você vê que ele está muito doente e não tem ninguém para ficar do lado dele. Certo? Só pelo fato de a pessoa idosa não ter alguém para cuidar, né, de ajudar a cuidar de si mesmo, já é um fator de risco e uma piora da doença. Nossa, A insuficiência familiar, entende? É muito. Nós vamos ter também, estão falando do Congresso, né, brasileiro, que nós participamos também, agora em agosto nós vamos ter, no primeiro final de semana de agosto, nós vamos ter aqui uma jornada de geriatria e gerontologia, primeira jornada na cidade, né, que vai ser lá no centro de eventos, né? Olha, Denise, entende? Vamos divulgar mais perto também, né? E vamos falar sobre o assunto mais, né? Então, isso que eu estou falando. Então, a gente vai falar sobre isso também. A família principal, a família, é lógico, criança sem família não dá para tratar. É a mesma coisa com pessoa idosa, né? Quando a gente está doente, quando a gente precisa de auxílio, o apoio e a ação da família junto é um medicamento, é um tratamento e ajuda demais a conta. Porque nós temos idosos muito fortes, graças a Deus, né? Eles chegam sozinhos. A grande maioria. Mas chega a ser triste, né, doutor? Tudo bem, consegue sozinho, consegue chegar, faz tudo, mas puder ter alguém do lado, assim, até pra gente abrir os olhos das famílias, porque quando vê eles fazendo tudo sozinho, a gente acha que não precisa, mas realmente precisa, então é isso? Principalmente, se for uma coisa comum, vai só olhar a pressão arterial, hipertenso, uma consulta comum é até tranquila, a gente percebe que ele está independente e se vira sozinho, é autônomo. Tá? Coisa simples assim. Agora, quando é uma doença mais séria, um coração mais cansado, né, um câncer, uma falta de memória, um Alzheimer, então a família tem que estar junto. Então, a gente pede, entende, que você tem seu pai, tem sua mãe que realmente está precisando de um auxílio, não deixe, entende? Não deixe de ajudar, porque vocês também ajudando, auxiliando, são um excelente remédio, um excelente tratamento na saúde deles, vão melhorar mais rápido. Fica a dica, então. Nosso tempo está encerrando, depois a gente vai falar mais então sobre essa jornada, uma boa pauta pra gente, né, porque tem que ir no geriatra desde cedo, eu já fui, né, tô bem, né? Ótimo, tá no caminho certo. Muito obrigada, doutor, foi excelente a entrevista, o papo aqui, tomara que a gente tenha outro, seja sempre bem-vindo. Tá, muito obrigado a você também pela oportunidade de trocar essas ideias e passar o que realmente é o pensamento do geriatra, e vamos ter outras oportunidades para a gente continuar conversando com vocês. Com certeza, muito obrigada. Para você que está em casa, obrigada pela participação, uma excelente tarde, a gente volta amanhã. Beijo no coração, até lá.